Olá, meus amigos, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Um bate-papo direto ao ponto, sem enrolação, porque de fato o tempo é tudo. Hoje eu estou recebendo um parceiro, um amigo, um irmão, um camarada que tem revolucionado um trabalho maravilhoso na cidade de Maricá, também no estado do Rio de Janeiro. Ele que é o meu irmão, Marcos Bompete. Meu brother, aperta a minha mão mais uma vez. Beleza, Muito Cidinho. obrigado por ter reservado um tempo na tua agenda, um tempo até mesmo na tua casa, para você estar aqui comigo. É uma honra receber você aqui, meu irmão. Bompete, a brincadeira aqui é a Vera. Tá pronto? Vambora. Então vamos que vamos. Bompete, o lema do nosso podcast é um bate-papo direto, sem enrolação, direto ao ponto. Conta para essa galera de casa com que nos assiste quem de fato é o Marcos Bompete. Rapaz, que pergunta agora forte demais, né? Direto Bacana. mesmo. Queria agradecer, né, Cidinho, o convite. É uma honra estar aqui com vocês. Mandar um abraço pra galera que tá nos assistindo. Acho que vai ser um bate-papo interessante, que vai edificar vidas. E essa pergunta aí, quem é o Marcos Bompete? Eu posso falar pra você que Marcos Bompete é um milagre, irmão. Bacana. É um milagre. O Marcos Bompete, quando tinha 16 anos, ele iniciou no mundo das drogas. A droga de escolha dele era álcool e cocaína. E dos 16 aos 33 anos, ele ficou nesse mundo aí, passando várias situações lá no Fonseca, na minha cidade natal, em Niterói, lá no Fonseca. Morava na Teixeira de Freitas na época, minha família ainda mora lá. E aí 17 anos nesse mundo aí, passando provas em cima de provas, vendo amigos falecerem, virando 2, 3 dias na rua. Sabe aquela galera que a gente olha na rua e a sociedade, muitos da sociedade não conseguem enxergar porque ele se torna invisível para muitos? Então, eu era uma pessoa assim, né? Eu fiquei 3, 4 dias na rua, minha mãe chorando no muro quando eu saía para me drogar. E um belo dia, depois de 17 anos usando drogas, eu entendi que alguém tinha me convidado. E você acredita no poder da oração, irmão? Com certeza. Então, eu acredito que alguém estava orando por mim. Né? Bacana. Tem muita gente que ora por nós que a gente nem sabe quem é. Verdade, é uma Né? verdade. E essa oração chegou ao meu coração, chegou na minha vida. Eu entendia que quando eu descia para me drogar numa igreja chamada Batista do Calvário, ali na subida da Alameda, ali Sim, tinha um grupo chamado Grupo Alívio, rapaz. Era um grupo de ajuda mútua para dependente químico, né? Para pessoas com compulsividade em álcool e outras drogas. Chegando ali, irmão, eu lembrei mais uma noite descendo, todo sujo, pé sujo, fedendo, 3 dias sem tomar banho. Eu indo para a comunidade para me drogar, para ficar mais 3 dias lá. Eu lembrei desse grupo, rapaz. Eu falei, quer saber? Minha mãe tá sofrendo muito. Rapaz, eu era um cara que eu trabalhava desde cedo, 16 anos já trabalhava. Eu perdi muitos empregos. Eu costumo dizer que só muda o nome. A doença é a mesma, as famílias que sofrem são os mesmos sofrimentos. E aí eu perdi emprego muito rápido, né? Chegou um determinado momento da minha dicção que meus pais tinham que esconder tudo dentro de casa, porque eu já não tinha mais emprego, já não tinha mais nada, então eu tinha que me fazer alguma coisa, ou me prostituir, ou furtar algumas coisas dentro de casa. E aí, nesse grupo, eu falei, cara, vou passar ali. Vou passar ali que eu quero ver que grupo é esse. bacana. Chegando lá na porta, quando eu abri a porta, tinha umas 50 pessoas lá, já nesse grupo, né, de tratamento. Veio uma pessoa, a Lili, né, Eliane Marinho, minha eterna conselheira. Ela veio na minha direção sem me conhecer. Ela falou duas frases para mim que mudou a história da minha vida. A primeira coisa, ela falou assim: você é a pessoa mais importante aqui nesse lugar. E depois ela falou assim: eu te amo. E ela me deu um abraço, irmão, sem me conhecer, sem saber se eu tava fedendo, se eu tava sujo ou não. E aquele abraço, irmão, mudou a história da minha vida. Que bacana. E ali eu comecei um processo de recuperação. Eu era católico, né? E eu comecei um processo de recuperação. Aceitei Jesus nessa igreja. Me especializei na área da dependência química. Me formei em terapeuta de família. Me formei em conselheiro em dependência química. Estamos aí estudando a psicologia. Eu ainda creio que eu ainda vou me formar em nome de Jesus. E ali eu comecei a minha trajetória de recuperação e a ajudar outras pessoas. Ali eu conheci minha esposa, Deus me deu tudo, vamos dizer assim, em dobro, né? Porque eu reconquistei a minha família, eu conquistei a minha dignidade, eu consegui terminar os meus estudos, eu consegui construir uma família que eu conheci
a minha esposa ali naquela igreja. Em 2001 nós começamos a namorar. Posso contar uma história rapidinho? Por favor, fica à vontade, a noite é tua. A história que eu tenho com ela é muito legal, porque na época da dependência química que eu me drogava, eu andava gingando, todo malandreado, falava Sim, muita sim. gíria. E aí eu fui para aquela igreja e quando eu comecei o tratamento, nós falamos pro pastor assim: pastor, a gente pode ir para o retiro de jovens que vai acontecer nesse feriadão, para a gente não ficar aqui, para a gente não recair. Aí ele falou: não, vocês podem ir. Tinha eu e mais uma galera que estava em tratamento. E aí nós falamos assim: pastor, só que a gente fuma um cigarro ainda. Paramos com álcool, com a cocaína, mas a gente continua fumando cigarro. Ele foi muito sábio, irmão. Ele falou assim: olha, traz o cigarro de vocês pro retiro que eu vou arrumar um cantinho lá para vocês fumarem. E aí, meu irmão, nós fomos para aquele retiro e eu lá cheio de gíria, cheio, todo malandreado. Eu olhei para uma menina assim, um cabelão. Eu falei assim: ó, eu quero aquela mulher, eu vou pegar aquela mulher. E aí todo mundo: que isso, Bompete? Você tá em tratamento, vai se tratar, você parou de usar droga agora. E aí eu fiquei sabendo que ela falou assim: eu nunca vou namorar um viciado em drogas. Aí eu falei: ah, é? E aí eu já conhecia, já sabia que o Espírito Santo habitava em mim. Comecei a pedir para mudar o meu caráter, né? Porque não basta só parar de usar droga, né? A gente tem que reformular nossa vida, que é mudar o caráter. E ali eu fui mudando, fui mudando. Em 2001 nós começamos a namorar, em 2003 nós casamos. Em 2005 a minha filha Camila nasceu, em 2008 Cauã nasceu. E hoje nós temos uma família aí abençoada. Hoje a gente tem um ministério aí na Nova Vida. E Deus faz isso, irmão. Eu queria deixar um recado para você, mãe, para você, família. Invista no seu familiar que por algum motivo está no mundo das drogas ou no mundo da compulsividade, seja ela pornografia, jogo. Invista nessa vida, porque eu tô aqui e eu sou um milagre, irmão. Que bacana. Rapaz, uma história muito intensa e você tenta resumir uma história de fato muito intensa. Entender de que hoje você trabalha dentro desse segmento, não é isso? Você tem consultório na cidade de Maricá? Tenho consultório Tem na consultório cidade. na cidade de Maricá, atende terapeuta, qual é o segmento que você Eu sou exerce? terapeuta de família, conselheiro em dependência química. E o atendimento no consultório é para ajudar famílias que têm qualquer tipo de compulsividade hoje. A gente não trata só. A gente entende hoje que a droga, né, é uma compulsividade, é uma doença também do comportamento e é uma doença, segundo a Organização Mundial de Saúde, a dependência química é uma doença. Mas como a compulsividade ela está abrangendo e está acabando com famílias como se fosse a droga, por exemplo, a cocaína hoje, a pornografia hoje, a gente entende e a saúde entende que ela está muito mais avançada e está fazendo muito, prejudicando muito mais a saúde do que a própria cocaína. Então, a pornografia hoje, a gente também trabalha em cima disso, com qualquer tipo de compulsividade. A gente trabalha com cursos também que dura 2 meses. A gente leva esse curso para as empresas, para as igrejas, para as instituições. E o consultório é aqui no centro de Maricá. Entendi. Então, aqui no consultório, aqui no centro de Maricá, você tem uma sala preparada para dar todo esse aporte. Com certeza. Então, as pessoas que estão nos assistindo e passando por alguma adversidade, algum problema, eu posso colocar teu telefone aqui? Claro. Bom, o telefone do Marcos Bompete vai estar passando aqui debaixo do vídeo. Pode ligar para o Marcos Bompete. Marcos Bompete é referência na cidade e ele vai ter uma palavra e um direcionamento para que aí tente ajustar e resolver o problema da tua casa. O telefone de Marco Bompete vai passar aqui debaixo do vídeo. Marco Bompete, é interessante que tu passa uma dificuldade muito grande. Imagino quantas pessoas cruzaram o teu caminho e até mesmo apontavam, não vai ter jeito, já era, não dá mais certo. E hoje, quando se deparam com um cara falando, olha, eu vivenciei, eu passei, eu errei, eu cometi erros, porém, existe um Deus de que me direcionou a um lugar, a uma história, a um pastor, a uma irmã, a um abraço. E aí modifica todo o cenário da tua vida. Observando esse cenário, e você tem know-how e conhecimento para tratar desse assunto, eu hoje tenho uma preocupação dentro da minha casa, eu tenho filhos adolescentes, e hoje eu acredito que uma boa parte da população tem filhos adolescentes. E o que que a gente, como pais, eu sei que o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, tem o corre-corre do dia a dia, e nós, como pais, vacilamos. Nós temos que reconhecer isso. Deixamos a desejar, não prestamos atenção, não se aproximamos do nosso filho.
o que o pai e a mãe que nos assiste tem que começar a observar? Porque, eu imagino, não sou conhecedor do tema, porém, eu imagino que ninguém vicia da noite para o dia. De fato, deve haver sinais, maneiras e como e o que os pais que nos assistem devem observar em seus filhos. Primeiro lugar, o comportamento, né? Essa mudança de comportamento, muitas das vezes essa agressividade, essa irritabilidade, porque o químico faz isso no organismo. Quando uma pessoa cheira uma carreira de cocaína ou fuma uma pedra de crack, quando o efeito vai passando, essa irritabilidade vem, essa agressividade vem, porque o organismo está pedindo o químico, e aí sim, a família tem que prestar atenção no comportamento, nas atitudes, nas mentiras, não mentir, começar a mentir, começar a manipular, não dormir bem à noite, trocar a noite pelo dia. Isso tudo faz parte de uma avaliação que a gente pode estar trazendo para dentro da nossa casa o que está acontecendo. Mas eu costumo falar, Cidinho, assim, eu falo para os pais que, para não se culparem, na verdade é essa, né? Por quê? Porque muitas das vezes é fora de casa que vem o primeiro teco, que vem a primeira pedra, que vem o primeiro baseado. Por quê? Existe dentro da dependência química, que é uma doença e tem estágios, e muitos dos pais ficam falando lá no consultório, mas por que que meu filho começou a usar droga? E de não consegue enxergar isso. A gente tem alguns fatores que pode ter, que pode trazer, identificar dentro de um processo de uma consulta, né? Numa anamnese, a gente começa a perceber isso. Muitas das vezes os adolescentes e os jovens entram para o mundo das drogas por querer ter acesso a um grupo. Por exemplo, eu para participar daquele grupo, eu tenho que dar um tapa num baseado de maconha, senão não consigo participar daquele grupo. Entendi. Né? E o outro comportamento também que a gente pode estar percebendo, e que não é culpa dos pais, é ele querer, por exemplo, a mídia. A mídia, para mim, é um dos maiores fatores que faz o jovem ingressar no álcool ou outras drogas. Por exemplo, você já viu uma propaganda de cerveja com alguém que está num processo de recuperação por causa do álcool? Um alcoolista num estado abusivo de álcool? Não vê. Você vê um sol maravilhoso, você vê a número um, você vê a que desce redondo, todo mundo na praia, Sim, mulher bonita, homem sarado, e aí o jovem, adolescente que olha aquilo que fala assim, eu quero experimentar isso. Eu quero experimentar isso, porque tá todo mundo feliz, mas na verdade, né, esse prazer é momentâneo, né? Então, assim, a mídia também pode trazer isso, né? E para você fazer parte de um grupo, também pode ter. E são outros fatores também que a gente entende. Por exemplo, a minha vida, eu consegui identificar que por que eu fui para o mundo das drogas, eu tenho mais 3 irmãos, eu achava que eu era o ovelha negra da família, e com isso eu quis chamar a atenção da minha família, né? E aí essa foi a chance, a porta que eu tive, sim. que eu já tomava cerveja, né? E foi a porta que eu tive para procurar uma droga mais pesada e para falar, aí, eu tô aqui. E que, na verdade, não acontecia isso dentro do meu lar. Porque meus pais tratavam todos iguais. Mas na minha mente, eu era a ovelha negra da família. E eu consegui chamar a atenção deles, né? Por esse motivo. Eu era o foco dentro de casa. Mas hoje eu sou referência, graças a Deus, para eles e para aquela galera toda que mora lá. Então, assim, os pais têm que ficar atentos a isso, né? A mudança de comportamento, a mudança de horário de dormir, de acordar, o porquê disso. E a maioria das vezes não tem que se culpar, entendeu? Qual é a possibilidade? É entender que o sol nasce para todos. Tá todo mundo sujeito a isso, né? Mas aí eu acredito muito assim, meus filhos, a Camille tem 19, o Cauã tem 17. Eles, desde pequeno, eles sabem da minha história. Eu faço questão de contar e a gente conversa muito sobre isso. Sabe aonde vai parar, sabe aonde vai chegar se começar, não só nas drogas, mas em outro tipo de compulsividade. Pornografia, jogo, tela. Hoje as apostas estão aí, estão acabando com famílias. Verdade.
Você falou que era ainda era como um problema, uma referência como um problema dentro da tua casa, e hoje você continua como uma referência, mas com todo o lado positivo da questão, não é isso? Você comentou que, de fato, essa doença, né, ela tem estágios. E aí eu sei que tem o estágio funcional. Quais são esses estágios? Explica um pouquinho disso pra gente. Então, como toda doença, a Organização Mundial de Saúde diz que é uma doença progressiva, incurável e fatal. Né? Quando a gente fala incurável, a gente que é cristão, a gente entende, mas Deus cura, Deus salva. E aí eu tento explicar de uma maneira. Incurável no sentido de libertação. Eu estou Hum, liberto. Mas eu tenho livre-arbítrio. Se eu quiser sair daqui na esquina sim, e tomar uma bebida, eu vou tomar. Então, assim, é no sentido da libertação. Você tem uma diabetes. Para estacionar a diabetes, você tem que fazer o quê? Parar de comer algumas coisas, de açúcar. Beleza. Mas se você começar a comer açúcar, ela vai voltar. não tem jeito. Então, ela é progressiva porque a tendência é que você aumente a quantidade. Hoje eu fumo 10 baseados de maconha por dia. Daqui a 2 meses, esses 10 baseados não vão satisfazer meu organismo. Eu vou ter que aumentar a quantidade. Por isso a progressão. Isso aí, por isso a Aham. progressão. Ela é progressiva e fatal, porque eu vou Sim, aumentar. Vai chegar um determinado momento que a maconha não vai mais satisfazer meu organismo. Eu vou ter que procurar uma droga mais forte. Aí vem a cocaína, e a mesma coisa com a cocaína até chegar no crack, que o crack pode se matar em 6 meses, né? Dependendo do uso. Então, assim, existe o estágio, como toda doença. Né? E o primeiro estágio da dependência química, ele ainda não é um dependente químico, a pessoa que está. Ele é um usuário ocasional. sim. Usuário ocasional é o quê? O primeiro estágio é um usuário ocasional. Eu vou usar só em ocasiões. Eu começo a ter uma festa ali, eu espero ter um evento aqui, uma festa junina ali, outro evento, um aniversário de alguém para me usar. Eu tô falando da maconha, porque vamos citar só a maconha aqui, mas eu tô falando qualquer tipo de droga, Sim, tá? E aí eu chego nessa festa, eu me preparo para fumar 3, 4 baseados e tal. Beleza, só em ocasiões. Mas sem que esse indivíduo perceba, essa pessoa perceba, ele passa de usuário ocasional para usuário abusivo. Foi o que eu falei. De 5 baseados por semana, sem que ele perceba, ele já está fumando 10 a ele está 15. aumentando a Ele está aumentando. intensidade ali. Isso aí. E a doença e o organismo está recebendo todo esse processo. Então, assim, usuário ocasional, usuário abusivo, e aí sim, ele passa para o terceiro estágio da doença, que é um dependente químico funcional. O que é isso, Bompete? O dependente químico funcional, ele já depende do químico, ele já depende da droga para fazer algumas coisas, mas ele ainda funciona, ele ainda tem namorada, ele ainda tem compromisso de pagar suas contas, ele ainda tem compromisso com o horário. Ainda funciona. Isso aí, ele Interessante. ainda funciona. Ele é um dependente, ele já é um dependente, ele não é mais um usuário, mas ele funciona. E o último estágio da doença que a gente fala que é o fundo do poço, Cidinho, é que a gente fala que é um dependente químico disfuncional. E aí, meu irmão, foi o que eu vivi, eu tenho propriedade para falar isso, foi o fundo do poço, o que eu era disfuncional, eu não funcionava mais para nada, eu vivi em função da cocaína. A cocaína não tem o estágio Deus, família e igreja. A Sim. cocaína se tornou meu Deus. Depois que vinha minha família e depois que vinha Deus. Inverteu tudo. A cocaína ficou em primeiro lugar. Né? O Deus ficou em terceiro, porque eu adorava a cocaína, eu idolatrava a cocaína, eu fazia tudo em função da cocaína. Quando eu não tinha dinheiro, eu me prostituía, quando eu não tinha dinheiro, eu furtava algumas coisas dentro de casa para sustentar. Então, assim, você perde o compromisso de pagar a conta, você perde o compromisso com a esposa, com a família, com a namorada. Quer ver um exemplo? Eu namorava uma menina há 2 anos. Se eu fui na casa dela 2, 3 vezes, 4 vezes, foi muito. Porque toda vez que eu descia arrumadinho para ir para casa dela, eu falava, vou tomar um copo de cerveja primeiro. E esse copo de cerveja eu não ia. Eu ficava 3, 4 dias na favela cheirando cocaína. Então, assim, Entendi. esse estágio aí, quando a gente chega e a gente trabalha no consultório com processo de recuperação também, a gente costuma, que trabalha nessa área, a internação para mim é o último estágio que a gente chega para a família, ó, vamos internar. Porque tem como a gente tentar um processo de recuperação dentro de um consultório, ou então dentro de um espaço, seja onde for. Mas essa parte aí, esse último estágio é o crítico, né? Onde a família também fica doente. O interessante é que ele não adoece sozinho. Ele adoece com também quem está em volta dele. Fica muito doente, que a gente chama de codependência, e, e
quem está em volta deles, familiares, amigos, né? Então, assim, essa doença não é só minha. Eu trago uma galera junto para adoecer junto comigo. Então, esse é o último estágio, né? Que a gente fala que é disfuncional. Ele não tá nem aí para emprego, ele não tá nem aí para família. Ele sai para comprar um pão e uma fralda para o filho de 6 meses. Ele nem volta com a fralda, só volta daqui a 3 dias sem o dinheiro da fralda e sem o pão. Então, assim, Entendi. mas a gente tem que entender. Ah, é sem vergonha, não tem vergonha na cara. A gente tem que entender que ele está num processo, ele é um doente. Então eu sempre falo para as famílias, pode chamar de sem vergonha, que roubou uma bicicleta de 10 mil, trocou por 1.000 na boca, pode falar tudo. Mas quando a gente tem um olhar que ele é um doente e precisa de ajuda, a gente muda, né? Não tem vergonha na cara, safado, pilantra. Não, não. Ele é doente e, como tal, ele precisa de ajuda. É interessante essa conotação que você aplica e dentro dos estudos, e quando você modifica o olhar e entender como doente, é que de fato precisa de um tratamento. E aí a gente perde essa percepção de chamar de vagabundo, de não quer nada com a vida, de que esse não tem jeito e entender de que está doente. Dentro das técnicas, Assim, Cidinho, detalhe, ele tem que pagar pelos erros, sim. ok? Vacilou, tem que. Ou em relação à justiça, cara, faz parte da recuperação. Vai lá, se entrega, pede perdão, fala alguma coisa. A gente costuma falar isso, né? Recuperação é isso, é você. A recuperação não é só parar, é você ser honesto com você mesmo e ser sincero com você mesmo. Então, assim, foi escolhas. Você escolheu isso, né? E aí, se você tem que pagar pelos seus erros, mas continua sendo um doente em tratamento. Entendi. E baseado nas escolhas, nós teremos as consequências. É isso Eu aí. estava meditando essa semana e eu escrevi uma frase. Eu até tá no meu computador, eu vou imprimir e vou colocar lá na minha sala para eu ler todo dia. É mais ou menos assim a frase. Faça suas escolhas baseadas nas consequências. Boa. Faça as suas escolhas baseada nas consequências. Se você está com vontade de fazer isso, olha a consequência. Porque quando analisamos a consequência, a gente vai ver que tem coisa que não é, não, não, não vou fazer. Isso aí. Não é isso? Não vale a Eu pena. vou dar um exemplo aqui muito lógico. Pô, tô a fim de atravessar a rodovia de olhos fechados aqui. Mas qual é a consequência disso? Pode não acontecer nada, posso trupicar só no guarda-reio e cair, posso ser atropelado. Baseado nas consequências, eu devo decidir a minha escolha. O maior problema é que nós decidimos, escolhemos baseado nas nossas emoções Isso e aí. nas nossas vontades. Qual é a melhor escolha em cima do que você falou? A passarela, pô. Não é É a isso? lógica, Não é né? isso? Então, eu vou imprimir isso para colar na minha sala. Faça suas escolhas baseadas Legal. nas consequências. E eu sei que para a família é muito doído, para um pai, para uma mãe, para um tio, para um padrinho, para um irmão, para um primo, para a família é um processo muito doloroso. Eu sei que por falta de conhecimento, às vezes a família acaba tratando como um não tem jeito, não quer mudar. Eu entendo isso. Mas como que a família pode, de fato, ajudar esse indivíduo? Tem alguma coisa, tem que de fato procurar quem entende, quem tem tato, quem sabe o que fazer. Como que a família ajuda? Então, eu vou responder isso como se fosse no consultório. Sim, Alguém liga, pede ajuda, ó, meu filho, meu esposo, a minha esposa tá compulsivo com droga, com álcool, é alcoolista, abusivo, um usuário abusivo de qualquer tipo de droga. A gente marca uma consulta, um jovem, um exemplo. A mãe fala assim, o pai fala assim: "Ah, eu tô mandando ele amanhã". Não, não, querida. Você tem que vir junto, né? Porque qual é o processo? Eu vou fazer uma anamnese com ele, depois a gente vai trocar uma ideia só com os pais ou com a família, e depois todo mundo senta junto para a gente montar um plano de ação junto, né? E eu quero estar ali tete a tete com eles.
Porque não tem como, meu irmão, eu tratar de uma pessoa, usuário abusivo de drogas, se a família não vier junto, se a esposa não vier junto, porque também precisa ser tratado. Eu vou estar combinando de atender o filho ou o esposo, mas uma vez na semana também, ou de 15 em 15 dias, a família vai ter que estar presente para a gente trabalhar também. Porque não adianta ela mudar. A pessoa está mudando o caráter, está aprendendo a dizer não para as drogas, está dizendo que não quer mais, está sendo honesto com ela, está tendo a humildade de pedir ajuda e a família não ir junto nessa mudança de comportamento, de mentalidade. A família continua vendo a pessoa como um dependente químico. Mas quando a família está junto, quer aprender, precisa aprender que doença é essa, que a codependência faz parte também disso. A família tem que caminhar junto. E aí, meu irmão, quando caminha junto, aqui vai explodir na recuperação e aqui vai entender. Eu costumo falar assim: investe no seu esposo. Todo mundo diz que não tem jeito, mas quando a família entende que precisa caminhar junto, qual o melhor remédio, né? Chamar para perto. Entendendo que chamar para perto não é passar a mão na cabeça, né? É entrar no acordo, é sentar, você fala, a gente monta junto isso no consultório, uma estratégia de recuperação. Ele tem que entender que a família vai dizer não para muitas coisas, e se ele é humilde, se ele é honesto e sincero com ele mesmo, ele vai falar: tá bom, eu aceito isso. Porque ele levantou a mão para pedir ajuda. Meu irmão, se você me pede ajuda, você vai ter que ouvir muitas coisas e fazer muitas coisas que é sugerido, independente se você vai gostar ou não. Você que pediu ajuda, você não quer parar de usar droga? Quer ter uma qualidade de vida? A gente fala de qualidade de vida. Então, meu irmão, Cidinho, escuta o que eu tô te dizendo, faz isso. E aí você vai. Vai Não por este caminho. vai por esse caminho. Então, assim, é o amor, né? O amor, né? É entender que quanto mais próximo você investir. Tem família que fala assim: não vai dar pra lugar nenhum. Agora, imagina um cara fala assim: ó, eu atendo uma pessoa que ele é usuário de crack e de cocaína. E a família acompanhando junto. E aí eu entendi que ele não queria parar com a maconha. Mas nós conseguimos estacionar a cocaína e o crack, irmão. Olha que avanço, Sim. né? E aí os pais falaram assim: mas, bom, Pet, não dá. Ele continua usando droga dentro de casa, continua usando droga. Eu falei: cara, olha a evolução. A gente chama de redução de danos O também, né? processo. Eu não gosto de trabalhar redução de dano, mas tem casos que é necessário. Eu gosto de abstinência total da pessoa parar. Porque cada caso é um caso. Cada caso é Cada indivíduo é um indivíduo, não é isso aí, isso? o organismo, cada organismo é um organismo. Reage de uma maneira. Então, assim, ele deixou a cocaína e o crack, ficou só na maconha. Nós fomos diminuindo o uso da maconha um pouco. Teve uma semana que ele falou assim: Pet, não deu, eu fumei uma pedra. Cara, você fumou e deu continuidade? Eu dei os parabéns a ele, eu falei com ele: sabe por quê? Porque você só ficou nessa. Então, assim, são coisas ali dentro do consultório que a gente precisa, cada um tem sua técnica, e a gente precisa investir nele. Pô, você é um canalha. Meu irmão, eu continuo investindo em você, continuo acreditando em você. Tomara que com esse uso de hoje, você exploda na sua recuperação. E aí vai, a família tem que entender isso, né? Por isso é importante. Só vai funcionar, Cidinho, só vai funcionar, família, se vocês estiverem acompanhando junto o tratamento e vocês buscarem ajuda também. Ler sobre o assunto, pesquisar sobre o assunto, buscar o espiritual. Sabe por quê, Cidinho? Porque independente de religiosidade, de crença, a gente diz que, por exemplo, eu sou cristão, mas eu Sim, recebo pessoas lá, eu tô acompanhando um jovem que os pais são da Umbanda, sim. né? E ele vai o espiritual dele aí para essas sessões da Umbanda. Meu irmão, quem sou eu para dizer que não, né? Então, assim, o que que acontece? Essa doença, ela afeta corpo, alma e espírito do ser humano. As três áreas nossas do ser humano. Sim, Quando se vem um tratamento, a gente precisa tratar do corpo, da alma e do espírito. O corpo que fica debilitado, como a gente vê aí nas ruas, sim. a alma que é essa parte da terapia, que é o psique, e o espírito, que é o espiritual. Eu costumo dizer que sem o espiritual não vai, irmão. Sem Deus, que agora eu estou falando do nosso Deus, não vai. Por quê? Sem a crença da pessoa, não vai. Eu já cheguei ao ponto da gente entender que um cara dependente químico abusivo,
começou a entrar num processo de recuperação a gente perguntava a ele, e aí, como é que tá? Tô bem, como é que tá o lado espiritual? Tô muito bem, todo dia de noite eu adoro o meu Deus e ele me fortalece a dizer não para as drogas no outro dia. Tá bom, e como é que funciona isso? É, bom, Pet, eu saio, ajoelho na cama e o meu Deus está na minha frente. Quem é o seu Deus? A minha cadeira do meu quarto. Cara, a cadeira tá... Olha que coisa louca. A cadeira tá fazendo ele, como ele diz que é o poder superior dele, ele tá adorando a cadeira, ele não tá usando droga, porque é o poder superior. Sabe o que eu falei pra ele? Continua adorando a cadeira, irmão. Há um avanço. Continua adorando a cadeira, eu quero que ele pare de usar droga. E aí, se der uma oportunidade e abrir uma brecha de falar de Deus, aí eu O entro. demais você vai aplicar na. Rapaz, enquanto você fala, eu me recordo de uma palavra bíblica e de que ministrei sobre ela algumas vezes. E em Provérbios a gente encontra dizendo de que a palavra certa, dita no tempo certo, é como maçãs de ouro servida em bandejas de prata. A palavra certa no tempo certo. Muitas vezes em nossa vida, a gente tem a palavra certa, mas aplica no tempo errado. Boa. Não adianta ter a palavra certa e aplicar no tempo errado. Tem gente que tem até a razão, mas por aplicar a razão no tempo errado não surte efeito. E é de fato ultrapassar os limites e quebrando pedra sobre pedra e aplicar tudo que tem que ser aplicado no Isso aí. tempo certo. Cara, é fantástico. Entender de que a família seria lá 50% dessa recuperação, a gente Isso. poderia nomear isso, 50%. Mas eu entendo também, como você falou, o cara tem que levantar a mão e pedir ajuda. Tem que partir dele, ele tem que pedir socorro. E para essa família com que me ouve e nos escuta, e que o filho ainda não pediu socorro, ela já identificou, a mãe já sabe, o pai está vendo, eles estão numa condição de que não sabe o que fazer, mas o filho ainda não pediu ajuda. Como, o que fazer? Então, eu costumo fazer dessa maneira, tá?